Olá a todos, bom? E aqui, senhores e senhoras, alunos e alunas, fazem mais um vídeo aqui sobre a formação dos verbos em grego. Nós falamos do presente do indicativo ativo e agora nós estaremos falando da segunda fase, que são os verbos dos temas médios e passivos, ok? Como eu disse, vou fazer vários vídeos falando sobre os verbos hebraicos, sobre regras gramaticais, curiosidades também, crítica textual, enfim. Esse aqui são só sobre temas de verbos e suas declinações, tá bom? A formação dos verbos em grego. É importante que o aluno ou aluna passe a reconhecer o tema verbal, a vogal temática e a vogal de ligação. Isso tudo aqui eu vou explicar para vocês. As terminações com seus respectivos temas, para que possam assim entender de forma correta o que certas palavras estão querendo nos informar. Os verbos em grego, inclusive o seu estado em que está, nos trazem informações importantes para uma boa tradução. O tempo em grego expressa de uma maneira clara e objetiva o estado ou qualidade de uma palavra de ação de um verbo. O modo indica a ação de uma palavra em relação a si mesmo. A voz do verbo diz como a ação do mesmo é relacionada com o sujeito. E as terminações pessoais não indicam que estado, pessoa, número, e certas palavras não indicam se ela é singular ou plural. Então os verbos gregos, inclusive o seu estado em que está, nos trazem informações importantes para uma boa tradução. Então, na verdade, quando você pega uma palavra em grego, ele te dá muitas informações. Uma delas são que ela expressa de uma maneira clara e objetiva o estado ou a qualidade da palavra de ação. Se ela é subjuntiva, se ela é ativa. O modo indica a ação de uma maneira em relação a si mesmo. Se ela é passiva, se ela é reflexiva. A voz do verbo diz como a ação do mesmo é relacionada com o sujeito. Uma ação contínua, uma ação pontual, uma ação indefinida. E as terminações pessoais nos indicam em que estado de pessoa, se é masculino, se é feminino, número, se é singular ou é plural. O tema verbal. Essa é a raiz de todo o verbo em grego. É a parte fundamental em que temos o significado expresso de certas palavras que estão sendo enunciadas em relação ao verbo grego. Pois somente assim teremos uma noção de onde poderemos começar a dar o seu real significado expositivo, ou seja, uma base para que possamos decliná-lo, considerando assim o tempo da ação. Exemplo, do verbo luo. Luas, lue. Eu solto, luo. Estou soltando, luas. Tu soltas, lue. Tu estás soltando, ou ele ou ela solta, ou ele ou ela está soltando. Então, luo pode ser eu solto, eu estou soltando, tá? É uma ação continuada. É uma ação de fazer, mas estar sempre fazendo. As vogais temáticas e de ligação. Vogais temáticas e vogais de ligação não são a mesma coisa, pois uma representa a vogal temática e a outra de ligação, pois raiz, tema e desinências são diferentes. Vejamos a palavra de um verbo grego luas, como nós falamos aqui, que é o verbo soltar. A raiz dessa palavra é lu. A vogal de ligação é ei, que formando lu mais ei é luei, tá? E a terminação do tronco verbal ou a sua desinência é a consoante sigma, que forma a palavra luas, ok? Luas quer dizer tu soltas, ou tu estás soltando. As desinências. As desinências são as partes principais de uma palavra ou verbos em gregos, pois elas são as chaves para a nossa compreensão, para vermos o que certa palavra está querendo nos informar. A raiz nos diz o que a palavra nos traduz. As desinências ou terminações nos diz o que a palavra está querendo nos informar em relação ao tempo e à tradução. A raiz nos diz o que a palavra nos traduz, tá? A desinência ou as terminações nos diz o tempo em que a palavra está dizendo, se é no passado, se é no presente, se é no futuro, se ela é ativa, se ela é subjuntiva, entendeu? O tempo verbal. Os tempos verbais são os elementos em que as palavras gregas identificam as pessoas, o número, o gênero e a voz, assim como desinências pessoais primárias, secundárias, também covativas e passivas. Então, desinências pessoais primárias, tá, são as formas reflexivas.
e as secundárias são as formas passivas. Nós vamos entender o que é reflexivo e o que é passivo também. O aspecto verbal é o tipo de ação ou qualidade de uma palavra grega. Ela nos ajuda a compreender e a expressar o modo da ação e não a perspectiva da ação. O aspecto indica uma ação, sendo ela progressiva, ativa, subjuntiva, e refere-se como o autor quer se expressar de uma forma clara e objetiva em relação ao seu tema. O modo imperfeito declara uma ação sem tempo, seja ela no futuro ou no passado, quando a ação é progressiva, durativa, linear, ou descreve uma ação em desenvolvimento. O tempo da ação. Chamamos tempo de ação verbal por causa do tempo, passado, presente ou futuro. O ato verbal somente exprime um modo indicativo, o tempo da ação. Se foi, ou se é, ou se vai ser. Indica o momento em que se realiza a ação verbal. São 7 os tempos verbais em grego, que nós estudaremos também depois, sendo 6 do Novo Testamento, classificados em 2 grupos, primários, princípios, ou secundários, que são os segundo. Tá? O modo verbal, como ele me indica, como essa palavra me indica? Se ela é ativa, ela é passiva, ela é reflexiva, ela é indecisa, ela é determinante, ela é indeterminante. Na língua grega e em português são, são 3 os modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E há também 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Na língua grega são 4 os modos verbais: indicativo, subjuntivo, optativo e o imperativo. Também estudaremos todos eles aqui com as suas devidas declinações. A voz do verbo grego. O verbo grego nos apresenta 3 vozes, sendo elas em modos de indicação ativa, média e passiva. Aonde a indicativa nos dá informações de algo sendo feito, está indicando. A média está nos dizendo algo sendo feito para si mesmo. E o passivo sendo algo de uma ação sendo feita para si mesmo, mas sendo beneficiado por ela. Vamos entender isso aqui tudo na prática. O presente indicativo ativo se faz acrescentando ao tema verbal as vogais de ligação mais as desinências que formam as seguintes terminações. Vejamos o quadro a seguir. Lua, eu solto, eu estou soltando. Luas, tu soltas, estás soltando. Lua, ele solta, ela está soltando. Luamen, nós soltamos, estamos soltando. Luete, vós soltais, estáis soltando. Luosi, ou luosim, que tem um número 9 aqui. Soltamos, estamos soltando. Se você lembrar disso aqui, nós estamos falando do presente indicativo ativo, que na outra aula nós falamos como decorar esses pronomes pessoais aqui, cantando uma musiquinha, que é aquela musiquinha do Jingle Bell, né? O eis ei omi eteosi, o eis ei omi eteosi, tá? Então você cantando essa musiquinha aqui, você tem todos os pronomes pessoais aqui já gravado na sua cabeça, ok? E o presente indicativo ativo, como mencionado no quadro anterior, se faz acrescentando ao tema verbal as vogais de ligação, assim como as desinências entre a sua raiz. Por exemplo, o ômega aqui no final exprime a pessoa eu, que é a primeira pessoa do singular masculino ou feminino. O eis exprime a pessoa tu ou você, segunda pessoa do singular masculino ou feminino. Ei exprime a pessoa ele ou ela, que representa a terceira pessoa do singular masculino ou feminino. Homem, nós, representa então o masculino feminino da primeira pessoa do plural masculino ou feminino. Et, vós, masculino ou feminino, segunda pessoa do plural masculino ou feminino. E ou-se ou ou-sim, ou no 9, eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural masculino ou feminino. A voz primária, tá? Primária porque é primeiro, tá, ok? As desinências são as formas em que os gramáticos encontraram para formar, aqui, tá? Deixa eu fazer uma correção, formar as palavras gregas em relação ao tempo verbal. As vozes nos tempos médios, sejam eles primários ou secundários, podem ser comparadas ao nosso tempo verbal em português. Chamamos de reflexivo indireto, quando um sujeito pratica ação para si mesmo.
em seu proveito próprio. Como, por exemplo, luomai, eu me solto. Há uma ação reflexiva direta. Eu estou me soltando. Agorazomai, eu compro para mim. Eu estou comprando para mim. É uma ação reflexiva indireta. Ou seja, eu estou me beneficiando de algo para mim. Okay? É como se disser assim, eu estou comprando um presente para mim. Como é que você pode se presentear? Se você está comprando já alguma coisa para ser o quê? Um reflexo indireto para você mesmo. Você não pode se presentear, mas você pode comprar algo para se beneficiar. Por isso nós chamamos isso de reflexão indireta. Ok? A voz ativa primária, no singular, ela tinha terminação de mi, depois ela foi mudada para ômega. Tá? A segunda pessoa tinha si, ela foi então modificada para a terminação sigma. A terceira pessoa do singular era ti, depois mudou-se para si. No plural nós temos men, te e ti. As secundárias singular era a n, nun, depois mudou para o alfa, era sigma, depois mudou para esta, depois era um teta aqui, depois mudou para ente, tá ok? O men aqui, o ten, e esse nt aqui no final que forma a palavra no plural, na forma secundária. A voz média. Já mencionamos que os verbos em grego têm 3 vozes, sendo elas ativa, média e passiva. As mesmas vozes ativas e passivas também são comparadas às outras línguas, assim como no nosso idioma em português, sendo que a ativa revelando a ação de um sujeito de uma determinada frase agindo, a média sendo colocada como sujeito de uma frase sendo ajudado para benefício próprio, e a passiva mostra o sujeito da frase sendo beneficiado para si mesmo. A voz médio representa o sujeito agindo como referência a si mesmo e agindo diretamente sobre si mesmo. Por exemplo, luo, eu lavo. Luomai, eu me lavo. Portanto, a voz ativa representa, como já foi mencionada, que o sujeito de uma frase indicação de imediato, sendo ela direta ou contínua. Já a voz média já explica como o sujeito age em determinado tempo. A voz passiva, tá? Nós vamos entender agora vozes passivas. Nós entendemos a média, vamos entender agora a passiva. A média, ela é reflexiva, tá ok? É você mesmo se beneficiando. E a voz passiva é alguém beneficiando a você. Tá? A conjugação verbal do verbo do presente do indicativo médio se dá pelas declinações a seguir. Vamos usar então o verbo luo, eu lavo. Luomai, eu me lavo. Lue, tu te lavas. Luetai, ele ou ela se lava. Luomita, nós nos lavamos. Lueset, vós ou vos lavais. Luontai, eles, elas se lavam. Tá? Onde temos as desinências, as vogais de ligação e as terminações verbais. Tá? As terminações são essas aqui, ok? Junto com as suas desinências e suas vogais de ligação, que são elas aqui, ó. As terminações primárias médias são mai, sai, tai, meta, estentai. Mai, sai, tai, meta, estentai. Mai, sai, tai, meta, estentai. Cantando essa musiquinha aqui, você também vai decorar, então, todas as terminações primárias, médios, tá, dos verbos no presente. E as vogais primárias médias de ligação são omai, etai, omita, este, ontai. Tá? Omai, etai, omita, este, ontai. Essa daqui é a musiquinha que nós cantamos exatamente no final de ano do Natal. Então, se você olhar aqui e realmente cantar essa musiquinha do Natal, você vai conseguir decorar todas as vogais primárias médias da ligação do verbo presente, da voz passiva ou a voz média, ok? Então a musiquinha é assim: omaetai, omita estontai, omaetai, omita estontai, omaetai, omita estontai,
Omaetai, outra estontai. Ok? Você cantando essa musiquinha, então você tem todas as formas das vogais primárias médias de ligação. O infinitivo presente ativo. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo é a forma verbal encontrada nos léxicos. Tá ok? A primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, tá? Que é no caso no aqui, é a forma que você vai encontrar nos dicionários, nos léxicos. Tá ok? Na língua portuguesa é a forma do infinitivo, tá? Já não é mais a primeira pessoa do presente do indicativo ativo. E no hebraico temos a terceira pessoa do passado no singular, tá ok? Então, se você for procurar uma palavra no grego, no dicionário, você vai ter que procurar no presente do indicativo ativo, ok? Se for no hebraico, é a terceira pessoa do passado no singular. E se for no dicionário português, é o infinitivo, como está declarado aqui. Ok? Todos batetais, mongina, matetas, metacarás. Aos meus alunos, a fim de que aprendam com alegria. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado da aula e voltamos numa próxima situação, né? Ao qual então nós falaremos de outros verbos e tempos verbais também. Ok? Então até a próxima aula. Bom, gente, eu vim aqui fazer esse vídeo aqui para só fazer uma ratificação, tá? Que eu tinha dado uma aula de hebraico e eu estava com uma consoante na cabeça e acabei falando errado aqui, tá? Esse ulsi ou ulsim, aqui não é o nun móvel não, tá? É o nu móvel. Nun é do hebraico, nu ele é do grego, ok? E aqui também venho ratificar aqui o e, tá? Que eu não coloquei aqui. Omaetai, estontai. Então o e aqui, ele representa então a segunda pessoa do feminino singular, ok? Você tem a primeira pessoa aqui do masculino e a segunda aqui do feminino, que também você voltando no vídeo aqui não está, ok? Então eu estou fazendo essa parte do vídeo aí simplesmente para poder corrigir essa forma aí, tá bom? É um erro que acontece, mas estamos aqui para assumir, tá bom? Até uma próxima aula então.